O Matheus perguntou para mim se eu Marcelo. não, se eu tinha sido candidato a vice, Ah, sim, sim, né? depois. Aí, 2018. então, como eu estava falando, depois da minha posição em função da derrota em 2014, né? E eu estava falando também que achei que foi uma grande injustiça quando se decidiu pela democracia. O primeiro presidente tinha que ser Fernando Jorge. Uhum. É que as pessoas, como eu estava falando, não conhecem a história do clube, pelo menos essa geração mais nova. Não conhece. Fernando Jorge foi um grande líder de oposição no Bahia. Então, no momento que se fez a democracia tricolor, Bahia da torcida, aquele negócio todo, eu acho que tapearam também a oposição. A oposição satisfeita que tinha tirado Marcelo Guimarães, como se o assunto já tivesse resolvido. Sim. Fernando Jorge deveria ter sido o primeiro presidente. Era uma questão de justiça. Só que houve um acordo aí, né? E para Schmidt assumir, a pedido de Jacques Wagner, para Schmidt também, então Schmidt foi o presidente. Então, em 2018, não foi? Foi. Eu, para atender a um pedido de Fernando Jorge Carneiro, que é uma figura assim maravilhosa, ele é assim meio pavio curto. Uhum. Mas comigo a gente sempre se entendeu muito bem. Ele foi presidente do conselho em 2013 e era brigas homéricas com os conselheiros, né? Os mais novos, aqueles todos cheios de fogo. A gente fez 14 conselheiros na primeira eleição, na segunda a gente fez 28. Na primeira com os 14, nós tínhamos conselheiros maravilhosos. E os caras batiam mesmo. E Fernando Jorge, às vezes, perdia a cabeça naquele momento ali, diante da, digamos assim, da ousadia dos novos, dos novinhos, né? Eram pessoas jovens, muito jovens. Então, eu, para atender a ele, saí candidato à vice-presidência. Eu poderia dizer até hoje, posso dizer isso, contra a minha vontade, mas para não deixar de atender a ele. Sim. Porque achei que foi uma injustiça tremenda. Entendeu? Inclusive ele ficar, acho que em quarto lugar na eleição. Algumas pessoas me diziam, não, a gente não votou em você dessa vez porque você foi para vice. Se você fosse presidente, a gente votaria você. Não tinha nada a ver. Quem não conhece a história do Bahia não sabe a importância de Fernando Jorge Carneiro para esse clube. Entendeu? As pessoas não sabem. Fernando foi um grande líder da oposição e teria que ter sido presidente, ao meu ver. Aí deram consolação, presidente do Conselho Deliberativo. Depois ele até, eu soube que ele criou um bom relacionamento com o próprio Benintani, né? E sim, ajudou bastante. Ajudou muito com... Ele é dono das Predeiras Aratu, salvo engano. Sim. Tô aqui... Sei que é de Predeiras, né? Não sei se o nome é esse. E deu muito material para coisas lá do CT Evaristo de Macedo. Sim. Ele colaborou muito. Fernando era um cara assim que inspirava a Bahia o tempo inteiro. Não sei ultimamente, porque tem um período que a gente não se vê. Já tem acho que uns 4, 5 anos que a gente não se vê. Ele foi reconhecido ano passado, Ô, acho, Barba, na vida, como sócio benemérito. Acho que foi ano passado que ele foi. Grande benemérito. Grande benemérito. Fizeram uma. Aí fizeram justiça. Porque todos aqueles grandes beneméritos de antes da democracia, da chamada democracia, sim, todos eles caíram. Sim, sim. Ninguém ficou como grande benemérito, nada. Aí depois da democracia tricolor, apareceu o primeiro grande benemérito, Carlos Ratti. Eu acho que foi. Carlos Ratti recebeu para fazer a intervenção. Parece que a justiça determinou que ele tinha que receber 60 mil para conduzir os 2, 3 meses da intervenção. Então ele estava fazendo um trabalho. Ele não fez nada demais pelo Bahia, não. Inclusive era torcedor do Atlético Mineiro. Torcedor do Galo. Então eu acho que foi um título assim, dado sem nenhum sentido. Agora, Jorge Maia, não. Perfeito, Jorge Maia. Foi o processo dele que deu. Já que queriam tirar, pongaram no processo dele para poder dar resultado e ter a chamada democracia tricolor. Né? Tinha um tempão parado. Eram 2 processos iguais, o dele e de Emanuel Vieira. Eram 2 processos com o mesmo teor, o mesmo advogado, doutor Pedro Baraquizio. Então, andou o de Jorge Maia e o de Emanuel Vieira foi engavetado, entendeu? Sim. Mas não vou dizer sujeitei, que seria um termo muito pesado, mas eu aceitei, vou dizer aceitei. Por ele? Por Fernando Jorge Carneiro. E lamento que a boa parte da torcida do Bahia, principalmente, repito, os mais novos, não saibam da importância de Fernando Jorge Carneiro. Quando teve a eleição, parecia que Fernando Jorge era um desconhecido. Sim. Rapaz, isso é uma injustiça muito grande. Entendeu?